Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes. Vocês estão conosco no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade que nós temos de refletirmos em mais um assunto dentro da temática da heresiologia, aquilo que está acontecendo dentro da igreja atual, aquilo que está acontecendo e trazendo um transtorno muito grande para o evangelho da atualidade. E isso são heresias de perdições que têm sido infiltradas dentro da igreja, enfraquecendo o poder do verdadeiro evangelho de Cristo na última hora. Cabe a nós, como líderes, como pastores, que temos igrejas, palanques, púlpitos, palcos, que subimos em algum lugar para falar algo da parte de Deus, orientar as pessoas da atualidade, para que eles não venham se perder no rumo da sua caminhada em direção à eternidade. Olha, meus irmãos, é por isso que o canal Bíblia em Foco tem preocupação de estar sempre orientando, recapitulando, chamando a atenção e falando a todos vocês sobre todas essas coisas que têm acontecido. Então não aceite como perdão natural dessas pessoas, não aceite isso como algo natural, não aceite que essas pessoas foram um dia libertas por Cristo, porque de forma alguma. Uma pessoa, uma vez liberta por Cristo, nunca mais essa pessoa tira a vida de alguém ou essa pessoa comete uma atrocidade que venha trazer um prejuízo em larga escala para a vida da própria família, para o Evangelho de Cristo e para a fé que professamos, tá certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um caso de assassinato, de destruição e de morte em meio a famílias que se denominam cristãos, pastores e pastoras dentro do Evangelho de Cristo. Eu vou recapitular tudo isso e a hora que eu terminar eu venho com a outra temática. Mas é preciso falar para vocês, para que vocês entendam que não é para vocês ficar de cabelo em pé no ponto, no sentido de largar Cristo. Cristo não tem culpa de nada disso. Isso aí está acontecendo justamente para que a sua palavra se cumpra, para que vocês venham entender que tudo que Jesus fala vai se cumprir. E nós orientamos vocês aqui, vocês veem esses acontecimentos extraordinários acontecendo, para que nós venhamos ficar mais perto de Cristo. Aqui o que está em pauta não é virarmos as costas, ficarmos bravos com Deus, como se Deus tivesse culpa do que está acontecendo. Deus não tem culpa de nada que está acontecendo. Ao contrário, o ser humano é culpado dessas desgraças que está acontecendo em alta escala, em meio à humanidade, na vida secular, mais problemático ainda no meio evangélico, porque a pessoa que está no evangelho, ele tem que ser nova criatura. A pessoa que está no evangelho tem que se libertar da vida passada, do velho homem, do seu eu. Vocês estão entendendo? Ele tem que tornar uma nova pessoa. Isso não está acontecendo porque verdadeiramente essas pessoas não chegaram até a cruz, não foram libertos. Falar hoje sobre Minas Gerais, sobre o caso do Jorgeval, pai de um menino e padrasto de outro. Esse Jorgeval é conhecido o caso, principalmente pelos irmãos lá de Minas Gerais, que viram os noticiários locais. Para nós aqui veio em menos escala, mas também chegou ao nosso conhecimento. Então esse Jorgeval aqui é pai de um menino e padrasto do outro. O que aconteceu? Talvez um casamento, separação, uniu a mulher já vindo com um filho, ou ele tinha um filho, essas coisas que sempre acontecem entre divórcio. Irmãos, eu sou contra divórcio até o último. Porque divórcio, novo casamento, ou mulheres ou homens com pouca responsabilidade que vai para os carnavais, vai para a bebedeira, vai para a festa, engravida e depois traz a criança no meio de um clima desastroso de vida, mal cuidada, vai acontecer sempre esse tipo de coisa, meus irmãos. Então não sou a favor de mulher ficar abortando, não sou a favor de mulher ter uma vida dissoluta, mas eu também não sou a favor de que uma mulher coloque um filho no mundo sem responsabilidade de cuidar. Você entende? Eu não estou dando liberdade nem para uma questão nem para outra. As pessoas têm que ser ordeiras. As pessoas têm que deitar com alguém que Deus mandou se deitar dentro de uma vida conjugal. As pessoas não podem se deitar com qualquer um. As pessoas não podem se abrirem para qualquer um. Não pode deitar na macega, no quarto de motel, ou no mato, ou dentro de veículo com qualquer um, como se fosse um animal, como se o corpo do ser humano fosse um objeto que estivesse exposto à venda ou estivesse exposto ao ridículo. O sexo dentro do casamento é uma bênção, mas o sexo fora do casamento acarreta em crianças desorientadas, acarreta em desgraças familiares, em mulheres, mães solteiras precocemente, levando e arrastando uma desgraça para a vida daquele filho que vai ter que conviver depois com uma pessoa que não é o seu pai, que não tem comprometimento consigo, e vai acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Esse Jorgeval, pai de um menino e padrasto de outro, os meninos chamavam Joaquim e Cauê. O que acontece? Esses meninos
devido à incapacidade desse homem ser tão inescrupuloso, ele vem abusar dessas crianças sexualmente. Ele abusava desses meninos, está nos autos da justiça brasileira. Então não estamos falando de algo que não podemos falar. Estamos falando de algo que está noticiado, que está lavrado nos autos. Ele abusava sexualmente dessas crianças. Perdão, o que acontece? Essa mulher sabia de tudo. Meus irmãos, o ser humano é muito canalha. O homem e a mulher, se deixar o diabo fazer morada no coração dele, o coração dele se torna um lugar muito escuro, muito nojento, cheio de animais imundos, de sujeira. Meus irmãos, a coisa é muito complicada. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Esse homem, ele queimou o quarto das crianças. Ele tocou fogo. Como se não bastasse ele abusar sexualmente das crianças, dos meninos, ele ainda tocou fogo no quarto dos meninos. Queimou o quarto das crianças. E o pior de tudo é que essa mulher aqui sabia dos abusos e do plano maquiavélico e diabólico de esse homem matar as crianças e queimar a própria casa. Olha onde chega a mentalidade de uma pessoa. A pessoa sabia disso tudo. Ah, mas é porque ela ficou com medo. Meus irmãos, quando alguém sabe de algo dessa natureza, ele tem que sair fora, correr, pedir socorro, sumir, nunca mais voltar, pedir para a polícia buscar as crianças, fazer alguma coisa. Isso aqui é inacreditável que a sociedade e as pessoas aceitem como algo natural, que ela ficou com medo, ficou presa no sistema. Meus irmãos, eram dois canalhas vivendo uma vida de canalha. Então, um desses canalhas podia bem sumir dali correndo e pedir ajuda, porque canalha sabe lidar com canalha. Então não é questão de medo não, isso é banditismo e conluio. Isso aí é comportamento que se acordaram, fizeram um acordo entre eles para cometer essa desgraça com a vida dos inocentes. Vocês estão entendendo? Então essa mulher sabia do plano diabólico e maquiavélico desse homem de matar as crianças depois de abusar sexualmente dos menininhos, pobre dos menininhos, tão lindos, tão amáveis, tão bondosos, depois de abusá-los, depois de destruir com a inocência dessas crianças. Que eu fico olhando para o meu menino, não tem coisa mais inocente, mais linda, meu menininho com 7 anos. Eu fico pensando nessas crianças que não conseguiram ter um pai, que não conseguiram ter uma mãe. Oh, que vida tão triste para essas crianças, que são alvo desses malucos da fé, desses canalhas, desses bandidos, que de ser humano não tem mais nada, porque não deixam o amor de Deus inundar os seus corações. Então o que acontece? Ela sabia, mas ela não fez nada. Então todos esses pastores com pinta de boy, normalmente são os boyzinhos, são os únicos biscoitos do pacote, são os bonitos do terninho slim, só de um botãozinho, da calça lacrada e apertada até os tornozelos, com um sapato maravilhoso de marca, bico fino, com uns dentes bem brilhosos, aquela cara de pastor da modernidade, da atualidade, uns bandidos. Não tem nada de pastor, não tem nada de obreiro. E as pessoas compram esse produto barato para eles. Os cristãos aceitam essa gente. Quando aparece alguém com moral, com respeito, doutrinando, ensinando, o rosto mais sisudo, a cara mais fechada, porque verdadeiramente são pessoas que não estão para brincadeira no evangelho, porque nós não vivemos o presente momento de alguém andar rindo, de alguém andar ostentando grandeza ou se andar no salto alto, se exaltando sobre a vida do seu semelhante. Não estamos vivendo um tempo para isso. Não existe tempo para isso e nunca existiu, mas no presente momento que nós vivemos é uma desgraça sobre a terra. E o que os líderes têm que fazer? Ter misericórdia das pessoas, ajudar as pessoas, amar as pessoas e pregar a verdade para as pessoas, porque quem ama, ministra-lhes a verdade. Quem ama, não passa panos quentes de forma alguma. Então todos esses pastores com pinta de boy não tem nem jeito de pastores muitas das vezes, mais é de um malandro, de uma pessoa que não tem nada com o ministério, que não tem nada com a ordenação. Então o que vocês devem fazer? Fuja, meus irmãos, fuja desses botecos de aleluia, já falei para vocês, isso não é igreja. Está confundindo as pessoas com relação à verdadeira igreja de Cristo, com relação ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Fuja desses botecos, fuja desses pregadores, desses pastores, campanheiros, fuja desses pastores que se julgam os milagreiros, que cura todo mundo, que põe a mão, explode isso, explode aquilo. Fuja dessa gente tudo, já falei para vocês, nada disso é verdade.
Nada. Fuja desses homens reveladores que chegam falando uma língua estranha de efeito, querendo misturar 10 línguas estranhas, copiando línguas de países, como se eles fossem os oráculos. Como se eles fossem os oráculos da fé. Como se eles fossem aqueles que têm experiência de tudo, meus irmãos. Não tem experiência de nada. Fuja, que o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho não é esse evangelho de facilidade. Esse evangelho de alguém chegar detonando, sendo ministro das coisas impossíveis. Fuja disso, isso aí não existe, meus irmãos. Não existe pregador da roda de fogo, da carruagem de fogo, não existe príncipe na terra da revelação, príncipe da profetada, isso não existe, é tudo mentira, irmãos. Fuja dessa gente, são tudo enganadores. Não existe esses homens que derrubam o mundo, e pessoas e diabos a sopros, a golpe de casaco, de paletó. Fuja dessa gente, pelo amor de Deus. O verdadeiro pastor, ele prega a Bíblia Sagrada. O verdadeiro pastor tem comprometimento com o ensinamento nato da palavra de Deus. Ah, mas ele não é cheio. Claro que ele é cheio, mas ele é cheio do poder de Deus para pregar a palavra de Deus à humanidade, para que as pessoas sejam libertas e abençoadas no decorrer da sua caminhada, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do poder de Deus. Ninguém pode crescer em poder, em graça, se primeiro não crescer no conhecimento das Escrituras. Jesus não colocou as coisas em desordem, ele disse: cresçam no conhecimento e na graça. Então, para alguém ser cheio de poder, primeiro tem que ser cheio de conhecimento da palavra de Deus, porque o poder se manifesta através da palavra. Então, tenha isso como discernimento na sua vida e, pelo amor de Deus, não leve a sua família. Meninas, vocês que são solteiras, vocês, rapazes, são solteiros, eu já venho falando há vídeos e mais vídeos para vocês. Mulheres, vocês que já casaram, cuide das suas famílias, mas vocês que ainda não aderiram, cuide muito bem. Você pode estar formando uma aliança com um bandido. Vocês podem estar formando aliança, mesmo dentro de uma igreja, porque você acha que é uma igreja, não vai ter problema. Você pode estar formando aliança com alguém que vai matar seus próprios filhos, que vai queimar seus próprios filhos. Você, mulher, que já tem um filho, pode estar contraindo aliança com um homem que vai abusar sexualmente do seu filho, porque ele vai ser só padrasto, não vai ser pai do seu filho. Tenha muito cuidado com quem vocês vão se unir, tenha muito cuidado com quem vocês vão contrair um matrimônio ou um relacionamento. Vocês tenham muito cuidado com isso. Não é porque está dentro da igreja que alguém é santo. Essas igrejas da atualidade, esses botecos aí, vocês tenham muito cuidado. E nas verdadeiras igrejas, vocês tenham muito cuidado, porque nas poucas verdadeiras igrejas, mesmo assim, tem os que se infiltram no meio para tentar ser, que o próprio apóstolo disse, estavam com nós, viviam com nós, no meio de nós, mas não eram de nós e não procediam de nós. Então tenham muito cuidado, meus irmãos, com isso que está aparecendo na última hora da igreja. E vivam a vida plena sem medo na presença de Cristo. Porque quando você é de caráter, quando você é submisso, quando você é obediente, você atrai para perto de você aquilo que você é. Então, muitas pessoas estão chorando amargamente, estão mentindo para pastor e se desculpando e chorando por causa de divórcio, porque essas pessoas atraíram para perto deles aquilo que eles eram no passado. Você não vai atrair para perto de você. Ah, meus irmãos, aqui não, comigo não. Vivi demais no evangelho para ser enganado. Você atrai para perto de você pessoas como você é. Porque quando você é alguém de caráter firme, personalidade forte, as pessoas chegam perto de você e vê quem você é e zarpam, não ficam perto. Porque elas sabem quem você é. Então vai ficar perto de você pessoas que pensam igual a você. Então tenha muito cuidado como é que você pensa e como é que você age dentro do evangelho de Cristo. Tá certo? Fica em Cristo. Muito obrigado pelas pessoas que têm me ajudado financeiramente, que me proporcionam o desejo, a alegria de ir no supermercado comprar um pão para minha família, aqueles que me ajudam a melhorar aqui, esse celular que está gravando agora, desses últimos 20 dias, é novo. Quem está pagando é vocês, porque os vídeos melhorou. Quem notou que os vídeos melhorou? Eu fui lá, comprei ele, não tem condições, comprei pedalado em 12 vezes. Muitos de vocês estão pagando aí para mim a parcela desses vídeos melhor que está chegando até vocês, porque o antigo não aguentava mais bateria, não tinha mais, usei ele praticamente quase 3 anos. Então, meus irmãos, ele sobrecarrega muito por causa do trabalho. Então, vocês contribuíram para que os vídeos melhorassem. Está aí a irmã Dulcilene, está aí o irmão Carlos, está aí o irmão Não Quero Fazer Injustiça, José Luiz, está aí o irmão Vanderlei, tantos outros, irmão Marildo, tantas outras pessoas aí que ajudam mensalmente, sem me deixar na mão. Tem irmão, se não me falar, meu irmão Reinaldo, aí lá do país de Luxemburgo, na Europa, que também estende a mão conosco de vez em quando, nos dando uma ajuda, e vocês são muito bem-vindos a nos ajudar. E saiba que tudo que você nos ajuda,
pode ficar em paz no coração. Não está sendo jogado fora, está sendo ministrado dentro do meu trabalho espiritual e da minha família. Então, se alguém quer cooperar, pode cooperar, porque vocês jamais vão ver eu colocar algo das contribuições fora. Vai ser um paletó que eu vou comprar, vai ser um relógio para o meu pulso, vai ser um óculos melhoramento. Graças a Deus agora um irmão nos ajudou aí e nós vamos conseguir fazer um óculos aí, que um óculos hoje está quase R$1.000. Está precisando então da lente, de um óculos bom, e já vamos providenciar, porque um dos irmãos estendeu a mão e nos ajudou aí com um valorzinho de R$500, então já dá para a gente melhorar alguma coisa. Então tudo que só para vocês estar ciente que eu estou falando isso aqui, tudo que vocês me ajudam é nisso que eu coloco. Então as pessoas que me ajudam podem me ajudar ciente, porque eu nunca vos enganei e jamais irei enganar alguém. É uma gasolina que eu ponho no meu carro, é uma coisa que eu faço para a minha vida, é uma comida que eu compro para a minha família, é isso aí. Vocês estão entendendo? Jamais, meus irmãos, o pastor Levi vai enganar alguém que está aqui nesse canal. Fica em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E eu vou com vocês até terminar essa sequência aí. Meus irmãos, eu nunca imaginei na minha vida, nessa minha história de cristão, nasci num berço cristão. Eu disse para os irmãos ontem no vídeo que eu vou fechar 49 anos, não, eu me equivoquei, eu já fechei 49 anos, me perdoe a expressão, eu vou fechar 50 anos em outubro próximo. Eu vou para meio século. Eu nunca vi um pastor matar uma pessoa. Nunca. Tá feia a coisa. Eu nunca vi uma pastora ou suposta pastora, que pastora para mim não existe ministério de ordenação feminina, mas aí estão dizendo aí no mundo, segundo eles, pastora, bispa. Eu nunca vi um ser humano que se diz cristão, evangélico, pentecostal ou não pentecostal, tradicional, mas que seja liberto pela palavra, matar alguém. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pode saber, irmãos, que nós temos tempo do fim mesmo. E é por isso que eu prego para vocês, não se iluda com essa gente que estão dizendo para vocês que são líderes. Vocês provem os espíritos, como disse João, e sejam crentes bereanos, como disse Paulo. Vocês têm o direito de examinar o pastor que está pregando para vocês. Você não tem direito de julgar a minha vida, ou a igreja não tem direito de escolher o pastor que quer, porque daí vira uma coisa muito mundana, como algumas igrejas já preguei no passado aqui para vocês no canal. Mas que vocês têm direito de saber quem está ministrando para vocês, se tem. Eu sou um homem totalmente falho, mas vocês podem investigar a minha vida que vocês vão ver que canalha eu não sou. Agora, claro, se alguém esperar em mim um santo canonizado, não vai encontrar um homem falho como qualquer outro. Mas vocês vão encontrar um homem que zela dos valores, e não é no presente momento, não. É de longa data. Então vocês têm que cuidar muito quem vocês ouvem na internet, quem vocês estão seguindo e para onde vocês estão levando a família de vocês. Eu estou falando isso aí há dias e vou continuar batendo essa tecla, porque é Deus que está me orientando, hein? Olha, a família é muito séria. Eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos lindos que Deus me deu. Vocês também devem ter os de vocês, que vocês amam assim como eu amo os meus. Jamais vamos levar nossos filhos para o abismo. Uma igreja, tem que ser uma igreja ordeira para a gente entrar e cultuar. Precisamos de uma igreja, sim, precisamos. Mas temos que estar num lugar ordeiro, não podemos ir para qualquer lugar, não. De forma alguma, porque é dentro do nosso convívio que os relacionamentos vão acontecer na nossa futura família. Então nós temos que ter, sim, certeza daquilo que nós estamos fazendo e para onde estamos levando a nossa família e os nossos filhos. Tá certo, meu irmão? Em Cristo a gente não se confunde, mas só não saia dele. Falou com vocês, pastor Levi Longaray.